Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa favorito sobre tudo que é digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. E Cora, de que falaremos hoje? Hoje nós falaremos de brinquedos novos. Eu, por exemplo, vou falar deste lindo topo de linha da Motorola. E você também tem novidade. Eu também tenho brinquedo novo. Eu vou falar dos EcoBuds, os fones de ouvido novos, os buds de ouvido da Amazon. Então vamos lá, Cora? Vamos lá. Então vem com a gente. Cora Rona, você tem brinquedos novos para nos mostrar? Tenho um topo de linha mesmo da Motorola. Como assim topo de linha? Porque, em geral, quando a gente fala de topo de linha, eu estou pensando em Galaxy S, da Samsung, eu estou pensando em iPhone. Motorola tem topo de linha? Topo de linha mesmo? Topo. Pode começar a pensar no Edge. A linha Edge, eles começaram com o Edge em 2019, depois, o ano passado, eles foram para o Edge 20 Pro, que já era um telefone parrudo, mas esse aqui é o telefone mais poderoso deles. Esse é o Edge 30 Pro. Cara, é impressionantemente bom. Esse aparelho usa o mesmo processador da linha S da Samsung, do S22, que é o Snapdragon 8 Gen 1. Imagino, esse Gen significa geração 1. O desempenho é fantástico. A tela dele tem uma visibilidade incrível, umas cores muito boas, e aquela taxa de refrescância, Refresh, né? de refresh time, de 144, de modo que você não percebe a coisa rolando, sabe? Não, o aparelho está muito, muito bom. A pegada dele é de topo de linha, ele é vidro, aqui está vendo? É um vidro fosco e não fica com marquinhas atrás. É curioso, porque ele se chama Edge, mas a tela é inteiramente lisa. A característica dos Edges na Samsung, lembra que tinha os Edges? Uhum. E os próprios Edges da Motorola era terem... Que faz a curva, né? Mas, finalmente, alguém teve o bom senso de fazer um Edge só no nome, porque eu acho aquilo muito bonito, mas aquilo ali é um ponto muito fraco na tela. Aquele canto, ninguém precisa daquilo para trabalhar, para usar. Aquilo não tem nenhuma vantagem, exceto cair de uma forma mais perigosa. Tornar o celular mais frágil, né? Exatamente. É lindo, mas não é o que a gente precisa realmente. Não faz diferença no uso, a tal ponto que a Samsung já largou mão daquilo também. Câmeras muito bonitas, e eles refizeram o desenho da traseira, fizeram esse destaque aqui para botar as câmeras. As câmeras são um ponto sempre muito fundamental nos São 3 câmeras traseiras. São 3. Ele no Edge 20 do ano passado, a câmera principal tinha 108 megapixels, agora ela tem 50 megapixels. Mas ele tem uma ultra-wide, que também faz uma macro excelente, muito boa, de 50 megapixels também, e uma para profundidade, que não quer dizer nada, nem precisava estar aqui. O que ele não tem, eu lamento, é um zoom. Poderia ter um zoom pequeno mesmo, de 3 vezes ou qualquer coisa assim. Eles tiraram o zoom. Reconhecimento de digitais fica do lado. É muito bom, muito rápido. A bateria é de 5.000 mAh.
Carregamento rápido de 68 watts. É o carregamento mais rápido que a gente tem nesse momento. E olha o tamanho do carregador. É um carregador imenso, né? Ele é praticamente um carregador de notebook, mas ele carrega esse aparelho muito rápido. Eu acho muito engraçada essa solução que a indústria encontrou, porque você realmente não consegue mexer muito na bateria. Agora, você consegue encontrar formas mais rápidas de carregar, e isso está fazendo o mesmo efeito, né, de você ter uma bateria. Como antigamente, você pegava um telefone celular, quando você não precisava ter todas essas coisas, ele durava uma semana carregado, né? Então, agora você tem esse aparelho da Motorola, você pode carregar sem fio, naqueles carregadores sem fio, que são como uma almofadinha, uma coisinha para você deixar em cima. Ele tem carregamento reverso também, porque se você puser o teu earbud aqui, o teu fone de ouvido Bluetooth aqui em cima, ele pode carregar. E essa bateria está durando muito, viu? Ela está durando 2 dias comigo. 2 dias? 2 dias. 2 dias. No fim do segundo dia, ela chega um pouco sem ar, eu reconheço, mas está segurando muito, muito bem. E ele tem uma coisa que eu marquei aqui para comentar com você, que é uma coisa muito singela, mas que é a coisa que eu melhor vi funcionar até hoje para modo noturno. Eu não estou falando modo noturno na fotografia, não. Estou falando daquele modo noturno para você ir dormir. E todo mundo bota uma outra cor, né? Aquela cor amarelada, mas aquilo comigo não tem o menor efeito, só me irrita e eu volto. Agora eles fizeram uma coisa bárbara. O modo noturno fica em tons de cinza. Todas as cores são retiradas. Eu vou usar minha arma antigato. Peraí. Pronto. A gente depois. Mas, olha, todas as cores somem. Quando você pega... Eu não tinha me dado conta disso. Quando você pega um telefone todo em tons de cinza, você perde aquela vontade insuportável de usar o telefone. Porque não tem muita graça, sabe? Você não vai jogar mais uma partidinha de Pokémon em preto e branco. Não rola. Então, você consegue, de fato, desligar dele. Para mim, isso teve um efeito terapêutico e fabuloso. É uma coisa pequena, uma coisa que eu não vi ninguém comentar, e eu achei sensacional, sabe? Bom, ele tem 2 anos de garantia, que hoje eu gosto muito disso. As empresas estão competindo nisso de assegurar a durabilidade dos seus aparelhos, né? A Samsung te dá 4 versões do Android no topo de linha. Ele te dá 2. E como ele já veio com o mais recente, você vai ganhar mais 2 aqui. Você vai ter... Ele veio com... Ih, rapaz, espera aí. A gente vai ter que dar um tempo. É o 12, né? Nós estamos no 12? Espera aí, só um minuto. Claro. Você diz o Android? O Android, é. De repente deu um branco na minha cabeça. A gente está no Android 12. Então, ele vem com o Android 12 e significa que a gente vai ter ainda o 13 e o 14 nesse mesmo aparelho. Eu acho, sabe, essa coisa dos Androids, das versões do Android, sempre um pouco wishful thinking. É uma expressão inglesa para definir um pensamento cheio de esperança que não necessariamente se concretiza. Excessivamente otimista. É um excesso de otimismo, porque ninguém fica com o telefone tanto tempo. Mas, quem sabe, a gente consegue começar a segurar os seus aparelhinhos por mais tempo, né? Finalmente, uma outra coisa que eu gostei muito nele é que ele tem mais uma língua indígena. Você se lembra que quando a Motorola lançou as 2 línguas indígenas brasileiras, o Caingangue e o Nhangatu, a gente, inclusive, conversou com eles, né? Isso.
Eu acho fabuloso esse movimento da Motorola de recuperar as línguas indígenas, de botar as línguas indígenas nos celulares, porque eu acho sensacional também. eu acho emocionante, porque o que isso faz é com que as novas gerações tenham vontade e tenham possibilidade de usar suas próprias línguas, porque elas encontram isso na biblioteca, elas podem encontrar isso nos livros, mas o fato é que um jovem hoje, ele está com o celular na mão. E a forma de você transmitir conhecimento hoje, de uma geração para outra, está no celular. Então, a língua Cherokee, nesse momento, tem muito poucas pessoas que falam. Tem 400 mil falantes de Cherokee nos Estados Unidos em duas... Não, desculpa. Vai cortar esse pedaço também. Porque são 400 mil Cherokees ao todo. Você quer quantas pessoas falam? 2% falam Cherokee como sua primeira língua. 8 mil pessoas. Tá. Então, muito poucas pessoas falam Cherokee. Hoje, nos Estados Unidos, são 8 mil pessoas que usam o Cherokee como sua primeira língua. Há outras que aprenderam e tal, mas como primeira língua. Isso é um número perigosamente pequeno de pessoas. Isso é uma língua à beira da extinção. Então, você trazendo isso no celular, os meninos vão conversar com os avós. Eles vão poder conversar entre si. Eu acho lindo. Eu não tenho palavras para elogiar uma coisa dessa, sabe? Eu acho uma coisa espetacular. Pode parecer... só uma língua indígena não é só uma língua indígena, sabe? Não, não é não. É você permitir a sobrevivência de uma cultura, porque dentro de uma língua está todo um pacote de compreensões, sabe? É aquele comentário que a gente sempre faz de... os esquimós têm não sei quantas palavras para branco. Só que no momento que você tem tantas palavras para branco, você tem o seu olho treinado para identificar tantos tons de branco diferentes. Isso quer dizer que você tem uma capacidade para mapear aquele terreno, aquele espaço geográfico, que a pessoa que acabou de chegar não percebe as sutilezas e diferenças. O Nhengatu, por exemplo, que é a mesma coisa que Tupi, é a língua do povo Tupi, e a Motorola tem também Nhengatu. Quando você é capaz de falar em Nhengatu e você está na Mata Atlântica, que é o território inicial do povo Tupi, tem coisas que você percebe naquele ambiente, tem compreensões que você tem a partir daquele ambiente que nós não somos capazes de ter, entre outros motivos, porque na ausência de um vocabulário a gente não percebe. Tem coisas que as pessoas às vezes não percebem o quanto de riqueza que existe numa língua, porque ela te permite ver coisas a partir das palavras que ela traz. Ela vem uma compreensão de mundo junto. Então, eu concordo inteiramente com você a respeito desse valor que tem em um telefone celular que traz essas... Agora, a gente estava brincando, porque eu falei que a Suíça estava cleaning the act ao se manifestar sobre a guerra da Ucrânia. Cleaning the act, eu realmente tentando limpar sua barra. Eu não sei, eu não encontro uma expressão para isso em português. E você, por acaso, tinha falado um pouco antes em fait divers. Você vê duas línguas ocidentais que a gente fala que estão integradas à nossa cultura e à nossa maneira de ser, minha e tua. E quando a gente fala uma língua estrangeira, a gente percebe que, em certas situações, aquelas línguas exprimem as coisas de uma forma melhor que a nossa própria língua, ou que elas têm interpretações vagamente diferentes das coisas ao nosso redor, ou dos comportamentos, né? Então, isso é uma coisa simples, hein? Duas línguas bastante parecidas e eu não falo tipo de cultura, né?
Eu leio mal o francês, eu não falo francês, mas você sabe que meu pai, por outro lado, vem de uma família em que os pais dele conversavam francês entre si quando não queriam ele pequenininho entendendo que Aconteceu comigo. o francês era uma língua que foi muito fez uma parte da infância do meu pai muito forte, e ele fala francês fluentemente e tudo mais. Então, a minha infância, embora não fale a língua, é cheia dessas expressões, e uma delas é uma coisa que, na minha cabeça, só um francês entende o sentido, e, no entanto, virou uma coisa básica de noção de como se devemos nos comportar, que é noblesse oblige. Passei a infância ouvindo noblesse oblige, né? Cuja tradução literal é a nobreza obriga, mas que, em essência, quer dizer algo mais profundo do que isso, que é... Não é título nobiliárquico que está em questão. É tipo... Por você ser quem você é. A gente vive falando hoje em dia da coisa dos privilégios que... Tipo, eu sou homem, sou hétero, sou branco, fui criado numa família que tinha não sei quantos mil livros. Quer dizer, a quantidade de vantagens que eu saí na corrida de ser brasileiro, eu já dei partida 2.000 quilômetros na frente. Noblesse oblige parece uma coisa muito pós-moderna isso de a gente falar sobre os privilégios. A compreensão de que você tem privilégios está internalizada na expressão noblesse oblige. Você tem privilégios, então você abaixa a tua crista e se comporta perante pessoas que não tiveram os mesmos privilégios com a humildade de compreender que a vida é mais difícil ali. Entendeu? Não é igual, não se compare. Foi mais fácil para você. E é engraçado, né? Nessa expressão que é um sentimento que vem com uma cultura, não é? Ou também sentimentos ligados a um jeito de ser, porque eu penso na nossa palavra saudade, que realmente não tem tradução. Nenhuma língua que eu conheço, e eu já li sobre essa palavra. Então, a início não dá nem para sair. Não chega perto, né? Não existe em nenhuma outra língua. A palavra saudade é uma palavra portuguesa que exprime um sentimento que eu acredito que é universal, mas quem encontrou a palavra certa foram os portugueses. Então, você vê, cada vez que você pega uma língua e você põe aquela língua numa mídia nova e você impede que aquela língua desapareça, você está guardando um tesouro, você está guardando a expressão de sentimentos e de saberes que é fundamental para a gente como humanidade, como ser humano, né? Eu devo dizer que das coisas que eu encontrei na tecnologia nos tempos recentes, essa inclusão das línguas indígenas nos smartphones da Motorola é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? Uma das que mais me comove, porque eu vejo nisso uma ferramenta de modificação cultural verdadeira, sabe? Eu acho muito comovente essa decisão da Motorola e muito bonita. Você estava falando de saudade, é engraçado, por algum motivo, sempre que eu penso na palavra saudade, me vem à cabeça aquele verso do Pessoa, ó mar salgado, quanto do teu sal quando o teu sal são lágrimas de Portugal. Não são lágrimas de Portugal. E é isso. A gente vem do Brasil de um povo que era um povo que se lançou ao mar sob a possibilidade real de morte para conhecer o mundo. E, claro, tem imperialismo, tem coisas horrorosas no meio dessa história, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa de que a pessoa capta com muita singeleza nesse verso. E eu imagino a quantidade de marinheiros que
perante alguma tormenta, ou então chegando num paraíso tropical com um bando de moças nuas, aquelas coisas. O quanto que não deve ter tido algum tipo de saudade de casa. É, é muito Só o curioso. povo português podia desenvolver, ter essa palavra, porque vivia longe. Nenhum outro povo na Europa vivia longe como eles, porque eram longe mesmo. É. Os italianos iam para mais perto, né? Ficavam ali no Mediterrâneo, não pegavam o oceano, né? Os espanhóis foram depois. Olha, voltando para o mundo Motorola. deste pequeno bloco de vidro tão bonito, o que eu ainda preciso comentar com você? As câmeras. Isso é muito importante hoje, porque isso faz. O som São as dele é muito câmeras. bom. O som é estéreo, Dolby Atmos, e ele vem com fones de ouvido. Ele não tem mais aquela saída habitual, mas ele traz na caixa um fone de ouvido com SBC normal. SBC. Então, tem isso de bom. Quanto às imagens que a gente consegue com ele, eu estou bastante bem impressionada com as câmeras. Para mim, elas têm um problema. Elas têm muita inteligência artificial embutida e elas têm muito pós-processamento também. A inteligência artificial é bom, pós-processamento já não acho tão bom. Elas têm cores um pouco saturadas demais, mas isso é uma questão de gosto, porque eu gosto de cores mais naturais, mas a maior parte das pessoas hoje prefere cores mais carregadas, até o ponto que todo mundo usa filtro no Instagram e tal. Então, eu percebo o que orientou a cabeça da Motorola no momento de escolher cores tão saturadas. O pós-processamento é um pouco mais complicado, eu acho que isso eles vão aprendendo com o tempo, porque essas coisas são do fazer, né? Claro. Essas coisas vão se afinando, inclusive com atualizações do software e tal. O que é um pós-processamento? É quando eu faço um gato na contraluz, por exemplo, e você vê os pelinhos. Isso ele tem lidado muito bem com essa diferença de luz. As imagens que ele faz de noite são muito boas. Aliás, essa é a característica esse ano de todos os topos de linha, né? Lidarem bem com pouca luz e lidarem bem com a luz noturna. Aqui, quando você tem alguma coisa na contraluz, ele trabalha um pouco demais, então você percebe que aquilo ali não está exatamente natural. Mas são câmeras excelentes. E especialmente a macro é espantosa, porque as macros, em geral, elas vêm com muito poucos megapixels, ninguém leva muito a sério, as câmeras grande angular, ninguém acha que elas são importantes, eu acho que são. E isso ela está funcionando muito bem. A câmera frontal é de 60 megapixels, ela é a melhor câmera do aparelho. Porque, como a maioria das pessoas fazem selfies, eles optaram por jogar a melhor lente para frente, né? Enfim, e ele tem um preço caro, mas eu acho que muito interessante para um topo de linha, para um aparelho que oferece tudo que ele oferece, porque ele vem com 12 gigabytes de RAM e 256 de armazenamento. É coisa para burro. E esse aparelho está saindo por menos de 6 mil, está saindo por 5.800, coisa assim. Ou seja, mais barato que um iPhone e mesmo mais barato que um Samsung, né? Sim, uns R$1.000 mais barato do que o Samsung que compete com ele. E ainda tem aquelas coisas, está em venda promocional, porque acabou de ser lançado, então você pode ganhar earbuds ou alguma coisa assim. Quer dizer, pesquisa na internet e você vai ainda encontrar algumas coisas de benefíciozinhos comprando ele. Mas é um aparelho muito bom, eu acho que a Motorola acertou muito nesse bichinho aqui, sabe? Mas muito mesmo. Fiquei muito feliz de ver.
Eu tenho brinquedo também. Ah, quero ver. Meu brinquedo é esse aqui. Se chama EcoBuds. O que são os EcoBuds? Quem está nos assistindo por vídeo vem nesse estojinho preto aqui e dentro tem 2 fones de ouvido, um de cada lado. As pessoas, evidentemente, esse tipo de fone, as pessoas logo pensam nos AirPods da Apple, que são os primeiros a popularizar esse conceito, que são fones de ouvido pequenininhos, sem fio. O lado direito e o lado esquerdo são independentes e eles têm características como, por exemplo, fazer cancelamento de ruído e tudo mais. O que é a diferença de preço é grande, tá? Um AirPods Pro da Apple custa aqui no Brasil coisa na casa de R$ 1.800. Os EcoBuds da Amazon custam R$ 1.000 menos. A diferença é muito grande. Agora, quem estiver vendo vai logo perceber, a diferença de tamanho é razoável. O AirPod, quando você bota na orelha, ele só fica aquele fiapinho branco do lado, de fora. Esse Echo Dot fica... enquanto que o AirPod fica essencialmente esse fiapinho do lado, o EcoBud fica uma bolona preta no seu ouvido. É como os earbuds da Samsung. Ele é presente, ele não é discreto como o da Apple. Agora, eu senti ele, eu já andei passeando pela rua com ele, ele fica bastante fixo na minha orelha, e isso é uma experiência muito particular de cada pessoa. Na minha orelha ele fica mais fixo do que o da Apple. A qualidade de som é muito equivalente. Eu estou comparando aqui com o AirPod Pro porque é o fone de ouvido que eu uso habitualmente. A não ser para correr eu tenho um da JBL, mas o meu habitualmente é esse AirPods Pro. E eu não senti diferença de qualidade de som, me parecem extremamente equivalentes. No meu ouvido, o EcoBud fica mais preso. Ele cai menos. E isso é algo que faz diferença para mim. Agora, a maior coisa aqui do EcoBud, o que vai te motivar a comprar um EcoBud e não... Sei lá, você tem... Ele evidentemente funciona tanto em celular Android quanto em iPhone. Por que você não vai comprar o da Samsung, ou da Huawei, ou da Apple, ou seja lá o quê? O que o EcoBud traz é Alexa. E ele está lançado no Brasil, portanto, ele fala Alexa em português. Se você, e esse é o meu caso, tendo já usado muito... Desculpa, eu acordei sua Alexa. Alexa, chega. Fala Alexandra. Fala Catarina, pronto. Tá certo. Tendo já usado muito o Siri, tendo já usado muito o Google Assistente, para mim, o que funciona melhor em português, o que está já integrado na minha casa, é a assistente da Amazon. Eu acho que ela é a que funciona melhor. E esse camarada aqui é você ter ela portátil. Porque você está andando na rua, você conversa com o seu assistente. É claro, o AirPods Pro fala com a Siri. Mas eu posso desligar as luzes da minha casa estando na rua. Ih, esqueci a luz ligada. Eu estou ouvindo um podcast. Assistente, para não falar o nome e a sua não acordar aí. Diga Catarina. Isso, Catarina. Desliga a luz de casa e desliga a luz de casa. Tipo, que horas são? O que tem na minha agenda? Minha vida, que é muito... O que tem na minha lista de compras? Eu estou no supermercado, eu já fiz isso. Vai ditando para mim a lista de compras. Isso para mim faz diferença. Eu realmente estou considerando
não aposentar os AirPods Pro, mas acho que isso aqui vai estar muito mais na minha vida do que o da Apple, sabe? Eu acho que você Por vai causa aposentar disso. os AirPods Pro. Porque você para de usar essas coisas, Você né? para, Você não fica usando um. Mas eu estou super feliz. Acho que é um produto que faz diferença e que faz sentido. Eu devo te dizer que eu demorei para entrar na Alexa. Quase falei o nome. Eu demorei muito tempo para entrar na Catarina, na assistente da Amazon. Mas esse ano, finalmente, eu botei aquelas luzes inteligentes olha, eu estou ficando tão viciada. Por enquanto, o meu quarto está automatizado. E eu vou te dizer que parece uma frescura, parece que besteira, levanta da cama e... Não, é outro departamento, porque aquele momento que você está meio que dormindo já, e você percebe que, porcaria, ainda não apaguei a luz, ou o refrigerado está muito frio, ou esqueci o ar refrigerado, ou no meio da madrugada o ar está frio demais, isso acontece muito. É sensacional. Agora me irrita um pouco com o resto da casa de ainda não ter feito isso. Eu quero poder. Eu estou querendo poder me comunicar com o resto da minha casa com a facilidade com que eu me comunico com o quarto. A vantagem que eu vejo para esses buds aqui da Amazon passa um pouco por isso. As pessoas que já começaram a integrar a assistente da Amazon na sua vida, muitas vezes você tem uma casa, você tem, sei lá, 2 quartos numa casa, a sala e a cozinha, você não necessariamente tem uma caixa de som inteligente por cômodo. Se você não tem, você não tem como falar com o seu assistente se você está no cômodo errado, no cômodo em que não tem. Agora, com isso aqui no ouvido, a assistente está sempre com você. E tem integrado, eu ainda não usei, tem integrado também um modo exercício no qual os EcoBuds vão sentindo o seu ritmo de corrida, vão te dando instrução, tudo mais. Mas eu não experimentei, estou curioso para ver se é eficiente. Isto posto, Cora, recém-lançado no Brasil, as pessoas para quem isso faz sentido já estão entendendo do que eu estou falando. Você já entendeu, evidentemente. Já. E, olha, o som é bom. Vale a compra se você ainda não tem um fone desses de buds e se você usa a Catarina. É para você que foi desenhado esses EcoBuds, eu certamente recomendo. Enfim, estamos contentes com os nossos aparelhos, né? Estamos contentes com nossos aparelhos. Geeks aqui, fascinados com seus brinquedos digitais. Pois é, você sabe que eu estou... Ainda uma coisa que me perturba é que eu ainda não me acostumei com esse índice de atualização da tela, refresh rate. Ele ainda não ficou automatizado em português na minha cabeça. Eu esqueci de te falar uma outra coisa, é que as notificações dele vêm em cartões bem grandinhos. Ó. Olha só. Isso é muito bom. Isso eu não sei realmente se isso é do novo Android ou se isso é da interface da Motorola. Ele tem uma interface muito limpa, mas com algumas coisas da Motorola, aquele negócio de você sacudir ele e ligar a câmera imediatamente, isso eu acho uma coisa de gênio. Ou você sacudir 2 vezes e acender a luz, isso é sensacional, sabe? E eu acho que esses cartões são da Motorola, das notificações. Você vê? São quadrinhos. Eu acho que isso foi muito bem resolvido, porque as notificações são sempre muito ruins de ler. Então, está show. Cora, nos vemos na sexta-feira? Com certeza, meu bem. Então, até sexta-feira.